Sabe quando a gente para e pensa, por que certos padrões parecem se repetir na nossa vida, de novo e de novo? É uma sensação estranha, né? Quase como se estivéssemos seguindo um roteiro que nem fomos nós que escrevemos, mas que, de alguma forma, está ali, comandando os nossos passos. Pois é. E é uma sensação super frustrante, não é? É como se tivesse uma força invisível puxando a gente de volta sempre para os mesmos desafios. Muita gente sente isso, mas olha, pouca gente entende a possível origem dessa repetição. E se a resposta não estiver nas nossas escolhas conscientes? E se for uma programação que a gente recebeu muito antes mesmo de ter qualquer memória? É exatamente aqui que entra um conceito fascinante chamado projeto sentido. A teoria por trás dele sugere que a nossa vida pode ser, na verdade, a continuação de um roteiro inconsciente. Um roteiro que foi escrito muito, mas muito antes de a gente nascer. Imagina só, é como se fosse uma herança emocional. A gente não herda só a cor dos olhos ou o tipo de cabelo, sabe? A gente herda também as linguagens emocionais, os sonhos que não foram realizados e até os conflitos não resolvidos dos nossos pais. E tudo isso fica impresso na gente num nível muito, muito profundo. E o mais impressionante é quando essa programação toda acontece. Porque não é a partir do nascimento, não. O projeto sentido cobre uma janela de tempo bem crítica, que vai de 9 meses antes da concepção até os 3 anos de idade. É um período em que o nosso inconsciente está, assim, totalmente aberto, absorvendo todo o ambiente emocional da família como se fosse uma esponja. Essa analogia é poderosa. Assim como a gente aprende a língua da nossa mãe sem nenhum esforço, a gente também absorve as linguagens emocionais dela, as preocupações, as ambições, as dores. Por exemplo, se a grande questão para ela era a estabilidade financeira, essa pode se tornar a nossa busca sem fim, muitas vezes sem a gente nem saber por quê. Então, o ponto central é este. Uma criança pode ser concebida lá no inconsciente com um propósito. Talvez para salvar um casamento que está por um fio, ou para ser companhia para uma mãe que se sente sozinha, ou quem sabe para realizar o sonho de ser artista que o pai nunca conseguiu. A vida da pessoa, então, vira uma espécie de missão para cumprir esse projeto. Ok, mas como é que essa programação, que parece tão teórica, aparece na prática, no nosso dia a dia? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem concretos. A gente vê isso de várias formas. As tais desordens amorosas, por exemplo, podem estar refletindo um conflito do casal lá na época da concepção. Vícios podem surgir como um jeito de preencher um vazio de afeto daquele período inicial. Até a dificuldade com o sucesso pode ser uma lealdade, sabe? Uma lealdade inconsciente a um pai que não teve sucesso. É o mesmo roteiro, só que atuando num palco novo. A própria palavra vício já dá uma pista interessante. Em espanhol, adicción pode ser lido como adicción, que significa algo como sem fala, ou o não dito. O vício, então, se torna a expressão no corpo daquilo que não pôde ser falado. A falta, a solidão, a dor emocional daquele período inicial, que, claro, não tinha palavras para ser expressa. Certo. Então, se a gente está vivendo um programa, quer dizer que estamos presos a ele para sempre? A resposta, felizmente, é não. Tomar consciência disso já é o primeiro grande passo para se libertar. Agora, vamos ver como é possível reescrever essa história. A chave para a mudança está toda nessa frase. Ser herdeiro de um problema não significa, de jeito nenhum, ser prisioneiro dele. Reconhecer essa herança não é para achar culpados, mas sim para entender a origem do padrão. E, a partir daí, poder escolher um caminho diferente e afirmar a própria individualidade. E existe uma ferramenta prática proposta para quebrar esse ciclo que é simbólica, mas muito, muito potente. É um ato que a gente pode chamar de psicomágico, conhecido como a carta de demissão. Nela, a pessoa se desliga conscientemente daquela missão que foi dada a ela de forma inconsciente. O processo é um verdadeiro ritual de soberania. Escrever à mão já ajuda a conectar com o inconsciente. Ler em voz alta por 9 noites seguidas, que é um ciclo de gestação simbólico, reforça essa nova decisão. E no final, queimar a carta simboliza a transformação, liberando o passado e abrindo espaço para um futuro novo, escrito pela própria pessoa. Se libertar desses programas antigos não mexe só com o bem-estar emocional, não. Isso tem um impacto direto e enorme na nossa capacidade de prosperar e de ter sucesso na vida. Bert Hellinger, que foi o criador das constelações familiares, disse uma coisa muito profunda. Todo sucesso tem o rosto da mãe. Mas o que isso quer dizer de verdade nesse contexto do nosso roteiro inconsciente?
Pensa bem, a mãe é a nossa primeira conexão com a vida, com o alimento, com a abundância. A forma como a gente toma a nossa mãe, como a gente recebe o amor e o cuidado dela, acaba se tornando o nosso modelo para tomar a vida, para receber o sucesso, a prosperidade, a felicidade. Vamos imaginar uma criança que, por alguma razão, foi separada da mãe logo depois de nascer. Talvez porque precisou ficar numa incubadora. Aquele movimento natural, instintivo de ir em direção à mãe foi interrompido. Lá na frente, na vida adulta, essa interrupção pode se manifestar como uma hesitação inconsciente de ir em direção aos próprios objetivos, ao sucesso. A pessoa simplesmente para no meio do caminho sem nem saber o porquê. E é muito importante reforçar. Todo esse conhecimento não é para a gente sair por aí procurando culpados. Os nossos pais também foram herdeiros dos seus próprios projetos sentido. O objetivo é o entendimento, a compaixão e, acima de tudo, assumir a responsabilidade pela própria vida. Essa é a verdadeira liberdade que a consciência nos dá. A beleza disso tudo é que a partir do momento em que essa programação inconsciente se torna consciente, ela perde o poder sobre a gente. Então a pergunta final não é sobre o que foi, mas sobre o que vai ser. Entender o roteiro antigo nos dá a caneta para escrever um completamente novo, alinhado com os nossos verdadeiros desejos e com o nosso autêntico propósito.